Graça e paz, amada igreja. Você já cumprimentou quem está aí do teu lado? Diga para ele que bom que você veio. Que Deus fale ao teu coração esta noite e te abençoe, rica e poderosamente. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 25. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 25. Vamos ler alguns versos. Lembrando aos irmãos que no dia 25 de março, sábado, faremos aqui uma palestra para casais. Os convites estarão sendo comercializados ao final do culto, ali próximo à secretaria. Você compra o convite e ganha outro para trazer um casal de amigos. Que seja também um momento de evangelismo da tua parte. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas posses no Carmelo. Homem rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era mulher sensata e formosa, porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Verso 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi, dizendo: quem é esse tal Davi? Quem é esse filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Verso 14. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém esse disparatou com eles. Aqueles homens, porém, têm sido muito bons para conosco e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Verso 17. Agora, pois, Abigail, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a nossa casa, e ele é filho de Belial, e não há quem possa lhe falar. Somente até aí. Curve a tua fronte, deixa a sua Bíblia aberta no teu colo. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós não queremos parar de adorar e glorificar e exaltar o teu nome, apesar de tudo e todos, das circunstâncias, dos problemas que vivemos, como aqui ministramos ao teu coração através do cântico. Nós não vamos nos calar, continuaremos adorando e glorificando o nome de Jesus.
A Ele toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso amigo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que nos redime, aquele que salva a nossa alma do inferno, aquele que detém todo o poder nos céus e na terra. Ele é certamente o primeiro, o alfa e é o último, o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é a rosa de Saron, ele é a estrela do vale, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a paz de todos, Ele é o desejado das nações, Ele é o conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, Ele é príncipe de paz, Ele é a raiz de Davi, Ele é a semente de Jessé, Ele é o lírio dos vales, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é santo, Ele é poderoso, está sentado à direita de Deus Pai, Ele carrega na palma de sua mão os nomes dos seus filhos, Ele escolhe, Ele abate, Ele faz a doença, Ele manda o remédio, Ele detém todo o poder no alto dos céus. Não temos como fugir do Teu amor, da Tua graça fomos alcançados, e por Ele, e para Ele vivemos. Que o nome dEle seja exaltado nessa noite, e só quem crê, exalte e glorifique o nome dEle, porque Ele é Deus, porque Ele é... Apesar do temperamento, da personalidade e de serem marginalizados pela sociedade de onde vieram, esses homens se tornam fiéis a Davi. E Davi estende as suas tendas próximos ao Monte Carmelo. Lá, diz a palavra, havia um homem riquíssimo de nome Nabal. Ele cuidava de um rebanho enorme de ovelhas e cabras. E diz o texto então, que quando estava na época da tosquia, uma época festiva para os pastores, Davi, que vivia uma vida muito regrada no deserto, ele manda alguns homens visitarem esse homem rico para tentar conseguir algum alimento. Os homens dão testemunho de que o tempo em que Davi estava próximo ao Carmelo, nenhuma ovelha sumia, porque Davi, lembre-se, antes de ser ungido rei, ele era um pastor de ovelhas, e naturalmente protegia as ovelhas, o rebanho daquele homem, protegia por mera bondade, mas é evidente, que ele pressupõe, que aquele homem riquíssimo teria um coração grato, mas o texto diz que, ao chegarem e anunciarem o desejo de comerem alguma coisa, eles se apresentam dizendo: o que o Senhor quiser nos dar, nós aceitaremos de bom grado. Mas o texto vai registrar um tratamento terrível que eles receberam por parte desse homem. O texto chega a falar do cinismo de Nabal ao perguntar: quem é esse tal Davi? É evidente que todos conheciam a Davi. Davi foi o homem que derrubou o gigante filisteu. Davi foi o homem que arrancou a cabeça de 200 filisteus. Davi era o homem que tinha por herança se casar com a filha de Saul. E apesar de tudo isso, Saul, que era o rei de Israel, perseguia e empreendia esforços para matar Davi. Ou seja, Davi era muito conhecido. Mas ele disse: quem é esse cara? Não sei quem é. Filho de Jessé? Nunca ouvi falar. Você acha que eu vou tirar pão do meu povo para dar para um cara que eu nem conheço? E ele ainda diz algo terrível. Ele diz assim: tem um monte de gente se passando por santo, tem um monte de gente que é filho de fulano e beltrano, eu não vou dar nada. Aquele pelotão volta para Davi e diz a Davi: olha, a recepção que nós tivemos desse tal de Nabal foi essa, essa e essa. Davi fica possuído de uma fúria, de uma raiva. Ele diz que não descansaria enquanto não matasse todo o macho daquela tribo. Todos os homens, crianças, bebês, velhos, todos deveriam pagar pela insanidade desse homem, que a Bíblia chama de doido, louco. A forma truculenta como ele tratou os soldados de Davi, negou o pão a eles, fez com que esse homem, armado até os dentes, com um grande exército de homens vigorosos, ambidestros, que manejavam a espada com as duas mãos,
viesse com toda a fúria e toda a força para destruir todos os funcionários, incluindo o próprio Nabal e seus filhos. No meio dessa história, vai surgir a sua esposa, chamada Abigail. Abigail era formosa, era sábia, uma moça bondosa, e ela vai entrar nessa história para reverter um quadro de desgraça iminente. Os funcionários de Nabal, ao darem a notícia para Abigail, eles dizem: o mal de fato já está decretado sobre as nossas cabeças. O que eles estão dizendo é: não tem mais jeito. Davi está espumando e já está descendo do Carmelo para varrer todos os homens deste lugar, incluindo o seu marido louco. Mas a forma como Abigail reage a toda essa situação conflituosa vai reverter completamente a situação, pelo menos para o seu povo e para ela. E eu queria, nessa noite, fazer um pequeno paralelo, usando esses dois personagens, esses cônjuges. Um pequeno paralelo entre as reações que temos diante de situações que poderíamos agir diferente. E essas situações nos levam a passar por privações, por problemas terríveis, problemas de saúde, problemas de relacionamento. Eu queria que você fizesse um exercício nessa noite e pensasse um pouco como tem sido a sua forma de tratar o próximo, como tem sido a sua forma de lidar com aquilo que Deus tem despejado na tua despensa, o que você tem feito com os talentos, com as oportunidades que Deus tem lhe dado. Como você está usando a sua vida em prol do próximo? Como você está reagindo às necessidades publicadas do próximo para com você? Qual é a sua atitude? Como você lida com isso? Qual é o pensamento que você tem? Você consegue imaginar as consequências a longo prazo das decisões que você toma hoje? Às vezes decisões que você julga pequenas, simples, mas que podem acarretar problemas extraordinários lá na frente. Acaso você tem notado que muitos dos problemas que você vive hoje, eles estão baseados, focados, iniciados em decisões equivocadas que você tomou no passado, e você bate a mão na testa e diz: para que eu fiz isso? Por que eu falei assim? Por que eu não retive a minha língua? Por que eu não tratei de outra forma? Por que eu não abençoei? Por que eu não semeei? Por que eu não cuidei? Por que eu não valorizei? Porque Cristo, a pessoa de Cristo, ela garante para nós a salvação. A morte vicária de Cristo conquistou na cruz a nossa salvação eterna. Amém? Mas a vida de Jesus é um exemplo para vivermos aqui, não no céu. Nós não, preste atenção, nós não precisaríamos de evangelho, de cartas paulinas. Nós não precisaríamos de muita coisa que está escrita aqui para ser salvo. Nós só precisamos crer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Mas por que tem tanta coisa escrita, tanto tratado? É porque a nossa vida, enquanto não somos arrebatados, ou enquanto não falecemos, é importante para Deus. Então deixa para nós, através da sua palavra, orientações enquanto não vamos para o céu. Então a Bíblia, ela quer nos ensinar a viver como crentes, como reino, aqui ainda. E muita gente acha que a Bíblia veio para salvar as pessoas. Não! A Bíblia veio para nos orientar a ter uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a glória de Deus. Jesus Cristo basta para nos salvar, mas a Bíblia quer nos orientar para que tenhamos uma vida que agrada o coração do Pai. Amém? Tu preste atenção nisso, porque a forma como você trata as pessoas,
E boa parte dos mandamentos de Deus estão literalmente vinculados a relacionamento, a mutualidade, a uns para com os outros. Deus sabe da dificuldade que o pecado gerou em nós, de termos relacionamentos saudáveis. Nos tornamos egoístas, egocêntricos, nos tornamos vaidosos, soberbos. A maldade entrou no coração do homem através do primeiro Adão. E se não for pela graça do segundo Adão, a saber, Jesus, nós nem estaremos aqui essa noite. Mas é pelas misericórdias do Senhor que se renovaram essa manhã que nós estamos aqui diante desta palavra. Você crê nisso? Diga amém. Então diga a forma como vivo e me relaciono precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Senão você vai ter uma vida medíocre aqui. Senão você vai passar aí 10, 20, 30, 40, 50 anos, não sei qual é a sua idade. Uma vida difícil. É por isso que tem gente que vai estar no céu, mas enquanto está nessa terra já era inferno. E vou lhe falar uma outra coisa, meu amado. Quem não crê em Jesus como Senhor e Salvador, preste atenção. Quem não crê em Jesus como Senhor e Salvador, não tem salvação. Amém? Mas quem acredita na palavra, ou seja, nos estatutos e nos mandamentos, e segue os mandamentos, vai ter vida e vida com abundância aqui. É por isso que tem ímpio, que tem uma vida abençoada. E você pensa, como esse cara é ateu? Mas ele segue alguns princípios que estão aqui, e Deus vela por cumprir a sua palavra. Enquanto tem muita gente que eu sei, vai para o céu, ama Jesus, mas tem uma vida miserável, estrupiada, cambalacheira, cheia de problema, vive vendendo almoço para comer na janta. E você fala, mas como? Mas é porque crê em Jesus para a salvação, mas não vive a sua palavra. Então preste atenção, meu amado, eu quero ver todos aqui no céu, amém? Mas eu quero te ver bem nessa vida também. Eu quero te ver prosperando, abençoado, alegre, com um sorriso nos lábios, um cântico novo, um hino de adoração, uma boca que agracia a Deus, um coração de carne, uma vida que celebra a salvação vindoura. Não dá para a gente se... Eu vou para o céu. Eu vou para o céu, mas sou caloteiro, dou cheque sem fundo, sou cano de ferro. Meu Deus, eu vou para o céu, vai, irmão, porque Jesus garante a salvação de quem crê que Ele é o Senhor. Mas em nome de Jesus, traga um pouco do reino para este lugar, traga um pouco da graça para este lugar. Viva o Evangelho que celebra a salvação. Nabal era um homem rico, casado, tinha servos, mas era um endemoniado. Por que que às vezes a gente tem tanto e não consegue viver o Evangelho, não consegue viver a salvação aqui, não consegue ter uma vida com Deus? A felicidade verdadeira não está naquilo que você conquistou ou vai conquistar. A felicidade verdadeira já foi conquistada no Calvário. Está disponível. E se eu creio que Jesus é o Senhor, e que com cordas de amor Ele me amou, e o seu amor me constrange, o seu amor me inebria, o seu amor me deixa envergonhado, encabulado. Se eu creio que Jesus é o meu Senhor, eu quero viver aos pés dEle. E se eu estou aos pés dEle, estou fincado na videira verdadeira. Eu estou nele e Ele em mim. Eu sou do meu amado é meu. Essa vida de mão dupla entre a salvação que Ele garantiu e a mim, o meu desejo de agradá-lo, irmão, é uma conexão que garante a felicidade do homem. Se não tiver salvação, não tem felicidade. E se não tiver vida cristã, não tem também. Você tem momentos fugazes de alegria, de sorriso, mas sempre a cobrança do pedágio de Satanás é muito alta. Quantas vezes você vê aí pessoas sorrindo, com imagens de grande poder, né? Em cima de
de carros luxuosos, de barcos, de lanchas, de viagens, com homens com mulheres bonitas, mulheres com homens bonitos, às vezes é homem com homem, mulher com mulher, mas está tudo bem. E tem um rolo danado e as pessoas não entendem. Por quê? Eu quero ter a vida dele, quero ter a vida dela. Não! Essas pessoas, quando vão dormir, olham no espelho, o que elas veem é uma alma vazia. O que elas veem é uma existência que precisa de mais. E vou lhe falar uma coisa: o prazer do mundo é como uma droga. Vou repetir: o prazer do mundo é viciante, como uma droga. Se você experimenta algo hoje, te faz sorrir, amanhã você quer algo a mais, e depois você quer algo a mais, você fica viciado em prazer. É por isso que muito casal não entende que não é o que eles fazem, os lugares que eles vão, que garante a salvação, que garante a alegria. Porque tem casal que é viciado em prazer, e eles ocupam o tempo juntos, viajando, passeando, celebrando, festejando, indo para lá, indo para cá, e tem que fazer mais. Por quê? Porque o vício vai aumentando. Se eles iam na festa uma vez por semana, agora tem que ir 2, daqui a pouco tem que ir 3, daqui a pouco tem que beber todo dia, tem que se drogar todo dia, tem que fazer sexo toda hora, e começam a ficar compulsivos em prazeres do mundo. O diabo é o maior traficante de alegria que existe nesse mundo. Mas veio um para desfazer o tráfico do diabo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para que tenhamos uma vida certa, uma vida ajustada, uma vida de verdadeira alegria. O nome dele é Jesus. E se você crê em Jesus, glorifica o nome dele mais uma vez. Ele merece a nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas coisas que eu anotei de Nabal. Primeiro, diz que ele era duro e maligno no trato. Um jumento endemoniado. Um jumento, o cara que você vai conversar com ele, ele é truculento, ele é grosso. Ele destrata os moços que ajudavam Davi. Ele destrata os seus funcionários. Ele não está nem aí para as pessoas. E o que mais a gente encontra é pessoas abastadas, que pensam que ainda estamos vivendo uma época da escravidão, que quer te dar ordem como dava para os escravos em 1800. Faz isso, não gostei, traz de volta, não gostei, vai pra lá, vem pra cá, e papá, e você, calma aí. A pessoa pode estar ali para te servir, mas ela continua sendo um ser humano, um pai de família, uma mãe, um homem que vai para o céu se for cristão, uma mulher que pode estar intercedendo pela vida de alguém. Nabal era truculento com as palavras. Nabal era arrogante e cínico. Quem é Davi? Não sei, nunca ouvi falar. Olha que cinismo, que sarcasmo maldito. Irmão, difícil você manter um diálogo com uma pessoa sarcástica. Difícil, irmão, irritante. É difícil você manter uma comunicação saudável com uma pessoa que é cínica. Cinismo. Cinismo é uma mentira embrenhada na verdade, que embola o diálogo de tal forma que você não sabe quando a pessoa está falando a verdade. Nabal era cínico. E olha que interessante, é que os funcionários dele, ao falarem para Abigail faz alguma coisa. Por quê? Porque ele não ouve ninguém. Está escrito aí, ele não ouve ninguém. Ele não dá ouvidos a ninguém. Nos ajude. Sabe o que é isso? É a pessoa soberba. Ela não dá ouvidos a ninguém. Ela tem a sua verdade própria, o seu caminho, a sua escolha. É difícil você conviver numa comunidade onde tem uma pessoa que não aceita a divergência, que não aceita a contradição, que não aceita receber um não. E o pior de tudo isso, irmãos, eu vejo crianças já com esse espírito de Nabal, que o pai fala não, e ela fala eu vou, enfrenta o pai, e não tem altura nem para poder botar o sapato dele, mas enfrenta, põe o dedo na cara da mãe, faz pirraça, e a mãe cede, e o pai cede, por quê? É uma criança ainda, só fez 14 anos. Fala, uma criança? É uma criança, você pode engravidar uma dúzia de mulher, rapaz? Você está louco? Não. Ei, aprenda a ouvir.
Aprenda a ouvir. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria. Aprenda a ouvir conselheiros, irmãos. Aprenda a ouvir conselhos. Quando a pessoa estiver falando com você, não fica procurando a resposta, não. A gente tem uma mania. A pessoa está me falando alguma coisa que eu já não gostei, eu já paro de ouvir, estou olhando para ela, mas meu ouvido não está fechado, e ela está falando e eu estou pensando na resposta da primeira pergunta. Quando ela termina de falar, eu já saio mandando bala, porque eu estava esperando ela parar de falar só para responder a primeira pergunta. Ela falou 10 coisas. Incapacidade de ouvir até o fim. Sabe como que você prova isso? É quando alguém vai te falar o telefone. O telefone são 8 dígitos, irmãos. A coisa mais fácil do mundo. 8 não, podia considerar até menos, né? 7, porque o primeiro é sempre 9. São 7 dígitos. Aí você fala assim, qual é o seu telefone? Você está com o seu celular na mão ou você vai anotar? A pessoa começa a falar, ao invés de você esperar ela falar até o fim, o que você faz? Ela falou os 3 primeiros, você já começou a escrever. Quando você começou a escrever, você já não está ouvindo mais os outros. Aí geralmente quando você faz os primeiros 3, você... Hein? Ela vai repetir. Por quê? Porque você não aprendeu a ouvir até o fim. Você secciona a audição e começa a escrever. São 2 coisas. Se for um homem então, só faz uma coisa de cada vez. Ele não consegue mascar chiclete e andar de bicicleta ao mesmo tempo, não cai. Ele para, então, né, 99876, 97, o que mesmo? Ele continuou falando, mas você parou, porque você foi escrever. Fala para o teu vizinho aí, ouça até o fim, com atenção. Isso. No verso 11 diz que ele era ganancioso e ingrato. Ele negou comida para quem o protegia. Preste atenção nisso. Ele negou alimento para um grupo de soldados que mantinha o Monte Carmelo em paz. Porque apesar de ser uma região desértica, vez por outra salteadores passavam lá e roubavam uma ovelha. Mas depois que Davi armou as suas tendas próximo ao Monte Carmelo, os próprios funcionários dão esse testemunho para Abigail. Falam assim, ó, desde que eles chegaram lá, nunca faltou uma ovelha. Agora esse cara está querendo apenas comida. E ele não falou o que ele queria. Ele falou o seguinte, olha, vai lá e o que ele quiser dar. Ele está fazendo festa, é tempo de comemoração. Vai lá, pega umas comidas para nós estamos com fome aqui. E ele fala, não dou. Ganancioso, miserável. Preste atenção numa coisa, meu amado. Deus nunca vai cobrar de você por aquilo que você não conquistou. Ele sempre vai cobrar de você aquilo que Ele te deu e você não repartiu. O que você não conquistou é um problema seu, mas o que Ele te deu e você não usufruiu e você não compartilhou, isso Ele vai cobrar de você. Preste atenção, porque se eu olho sempre na pirâmide, né, financeira, se eu olho sempre para pessoas que estão acima de mim, eu sempre vou achar que eu preciso receber deles, porque eu sou menor, eu tenho menos. Então sempre eu vou querer que eles paguem o meu almoço, eu sempre vou querer receber um presente melhor deles, porque eles são melhores, eles têm mais dinheiro, eles estão numa posição social maior. Agora, se eu passo a olhar para quem está abaixo de mim, eu começo a perceber que eu tenho uma responsabilidade muito maior para abençoar quem precisa. Mas me parece que a gente sempre está olhando para frente. A própria sociedade traz esse discurso desde que você é muito pequeno. Você tem que vencer, você tem que conquistar, você tem que ir para o topo, você tem que fazer sucesso. Em momento algum a sociedade diz, você tem que repartir, você tem que dar, você tem que abençoar, você tem que servir. Então repara que há uma contradição enorme entre o que a gente aprende da sociedade e o que é pregado no reino dos céus.
Mas se nós dizemos aos quatro cantos que somos cidadãos dos céus, precisamos ter atitudes de cidadãos dos céus, amém? Sim ou não? Então fala para o teu vizinho, seja generoso, abençoador. Nabal foi um homem inconsequente, por causa do seu rompante, dos seus arroubos, da sua falta de controle, ele colocou em risco toda a sua família. Preste atenção, homem, mulher de Deus. Toda palavra lançada é uma semente. Em algum momento ela vai frutificar. Se você semeia cardos, vai colher cardos. Cacto. Se você semeia boas sementes, vai fazer boas colheitas. Sim ou não? Nenhuma palavra cai no vácuo. A forma como você trata uma pessoa que você supostamente pensa que nunca vai ter uma relação com ela, ainda que isso possa ser uma verdade. Às vezes você está viajando e está tratando ou destratando ou sendo truculento com, sei lá, o motorista do Uber. E você pensa, eu não sou daqui dessa cidade, nunca vou ter uma relação, preciso estar semeando coisa boa na vida dessa pessoa. Numa questão social, talvez a matemática seja essa. Mas no reino espiritual, cada palavra lançada por um servo de Deus é uma semente. E de Deus não se zomba. O que o homem semear, certamente isso ele vai ceifar. A palavra de Deus para Abraão foi muito séria. E nós somos filhos de Abraão na fé, amém? A palavra de Deus foi: Abraão, abençoarei todos que te abençoarem, e amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. Você está entendendo? Diga amém. Cuidado quando você está amaldiçoando, xingando, murmurando, fofocando da vida de alguém. Se esse homem, se essa mulher é um ungido de Deus, é um escolhido do Pai, é um homem que tem o passaporte carimbado para Jerusalém Celestial, irmão, cuidado, porque o pai dele está de olho em você. Cuidado. Cuidado. Então é melhor não arriscar, irmão. Na dúvida, abençoa. Eu saio com a minha família, todo mundo já sabe assim: bom dia, tudo bem? Bom dia, opa, boa tarde. Na cabine do pedágio: bom dia, tudo bem? Olha, bom trabalho, hein? Fica com Deus. Eu tenho que falar com as pessoas, tenho que abençoar. Sabe por quê? Eu quero ser canal de bênção. Eu quero que a bênção passe por mim. Quem sabe ficam uns fragmentos em mim. Mas tem gente que não, ele já acorda de manhã. Ele pega o elevador, tem alguém, ele pega o celular, finge que está fazendo alguma coisa, para nem olhar para a pessoa, fica olhando para o teto, cutucando a unha. Não, irmão, abre a sua boca. Bom dia, meu irmão. Você não falar nada, você fala de novo: bom dia, hein? Opa, tudo bem? Bom dia, bom dia. Ele vai ficar constrangido, vai falar: bom dia. Isso aí. Da próxima vez, quando ele estiver no hall do elevador, sem encostar, vai subir pela escada. O problema é dele. Você foi chamado para ser um abençoador. Abra essa boca e abençoe, glorifique e profetize em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ô boca que abençoa. Coisa linda, irmão, quando você encontra uma pessoa, ela te constrange com aquele bom dia sonoro, quase que baiano. Bom dia. Isso é lindo, irmão. Isso é uma cantiga, sabe? O ouvido de Deus se agrada, sabe? Aquele bom, sabe? Bom dia, bem esticadinho. Você fala: pô, que legal, ele falou comigo. Você não gosta disso, irmão? Às vezes você fala: eu sou tímido. Cuidado, os tímidos, vou passar essa parte. Suas atitudes, e preste atenção, se teu filho está do lado, você já está ensinando para ele uma lição. Seja humilde, manso de coração, porque os exaltados serão humilhados. Você está ensinando ao teu filho. Quando você trata bem uma pessoa, quando você olha nos olhos, pergunta o nome. Eu passei um carão esses dias,
que eu sempre, quando eu fico olhando, se está com crachá, eu fico catando o nome da pessoa, porque eu vou falar o nome dela. Se é no banco, se é na fila, até no caixa, eu estou ali no caixa, está passando as roupas, as compras, eu estou tentando ver o nome da mulher ou de quem está lá, porque eu vou falar o nome dela. Eu falo assim, obrigado, fulana de tal. Aí eu fui tirar o visto para ir para os Estados Unidos no ano passado. Já tenho visto fazer um ano, nunca fui. Se alguém quiser me abençoar. Mas a minha parte eu já fiz, né? Bom, aí eu fui e tal, aí estamos lá na fila lá, e o gringo está lá, a gringa lá e tal. E aí perguntou, você mora aí, mora tal, falando meio enroladinho assim e tal. Ela falou, olha, fez umas perguntas e tal. E falou, ó, beleza, você vai receber o seu visto em casa. E aí eu, demente, né? Qual é o seu nome? Não posso falar. Irmão, eu fiz igual o Chavinho. Me deu uma vergonha. Mas a minha vontade é falar assim, sua mal educada. Mas ela estava me dando vista. Aí eu fiquei grilado assim, né? Depois fui saber que eles não podem falar o nome para nós. Eles estão ali num posto ali meio que, sei lá, eu não entendi nada. Mas eu fiquei sem graça, porque eu falei, qual é o seu nome? E ela, não posso falar. Tá bom, tudo bem, vamos embora. Sai da fila. Mas seja a boca que abençoa, amém? Fala para o teu vizinho, você é boca que abençoa. Então aproveita, presta atenção, olha para mim, aproveita que tem alguém do seu lado aí que você não conhece, dá uma rajada de bênção para ele. Fala, Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te faça prosperar, que Deus faça crescer a tua sementeira, que Deus faça prosperar os teus caminhos, que Deus se agrade de ti, que Deus encontre graça em você. Deus te abençoe em nome de Jesus de Nazaré, aleluia, glória a Deus. Aleluia! Ó, pode reparar como ele está sorrindo. Ele está sorrindo, ele está feliz. Sabe por quê, meu irmão? Porque toda vez que a palavra de Deus sai da boca de um servo, ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre aquilo para o qual o Senhor a designou. Esta espada desembainhada vai fazer diferença na sua vida. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Agora vamos falar um pouquinho de Abigail. Eu queria ler a partir do verso 18. Porque Nabal não dá nem para falar muito não, é muito endemoniado. Verso 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre o jumentinho. Verso 21. Ora, Davi dissera, com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver os seus inimigos de Davi, se eu deixar... Perdão, irmãos, me embolei aqui. Verso 21. Ora, disse Davi, com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Verso 24. Lançou-lhe aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Preste atenção, olhe para mim. Olha as diferenças desta mulher para com seu marido. E não é porque era mulher e porque ele era homem, porque você encontra essas duas personalidades em ambos os sexos. Mas olhando para a pessoa de Abigail, eu encontro algumas qualidades extraordinárias. Primeiro, ela era tolerante, irmão. Era tolerante. Para estar casada com esse endemoniado tanto tempo, ela era uma pessoa tolerante. Ela não sabia ainda, mas
Tempos depois, Paulo escreveu uma carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 13, dizendo: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Essa mulher, ela tinha uma vida de suportar as peripécias desse homem que era, segundo o texto, filho do demônio, filho de Belial, homem louco, homem desequilibrado. Esta mulher, apesar de tudo isso, permanecia fiel ao seu marido. Ela tolerava. Quem sabe, nos seus dias de oração, ela pensava: um dia Deus vai olhar por mim, um dia Deus vai mudar essa situação. Mas enquanto Deus não intervém, eu vou continuar cumprindo o meu papel neste relacionamento. Como ela era mulher, o papel de esposa. Um problema sério que nós enfrentamos hoje é a intolerância. Somos intolerantes com tudo e com todos. Somos intolerantes na fila do banco, somos intolerantes no trânsito, somos intolerantes aqui, na hora de estacionar para vir para a igreja. O cara está vindo para o tabernáculo do Pai. Ele está vindo adorar a Deus junto à congregação dos santos. E ali fora, ele já distratou uma pessoa aqui do trânsito. Ele já distratou uma pessoa que pegou uma vaga dele. Ele já reclamou. Ele já está muito longe. Eu não aguento esse lugar. Por que não tem um estacionamento? Por que não faz um prédio de estacionamento nessa igreja? E se é mulher, eu não aguento essa rua de paralelepípedo, porque andar de salto no paralelepípedo vai torcer meu salto. Esse vento está atrapalhando o meu penteado. Meu Deus, intolerância pura. Que ele está falando, tá. A minha oração é: ouve igreja. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouve. Intolerância, fala pro teu vizinho aí, ó. Fica calmo. Fica tranquilo. Respira. Fala para ele: se você está na casa do Pai. Não. Eu vejo uma característica nessa mulher muito importante também. Ela era proativa. Diante da dificuldade que se abateu, imagina essa notícia, dizendo só: seu marido implicou com um cara ali da boca de fumo. Aquela boca de fumo que os caras têm escopeta, tem a maior boca que tem ali, da faixa de Gaza mesmo. Seu marido foi lá e falou umas gracinhas. Os caras estão vindo para arrebentar. É mais ou menos essa sensação, essa notícia que chega para Abigail. Os servos falam: acabou, não vai sobrar um macho. Ele vai passar o cerol em todo mundo. Se talvez estivéssemos no lugar de Abigail, ficaríamos desesperados, fazendo ligações, clamando para vizinhos, batendo cabeça, tomando remédio para aquietar, calmantes, correndo para dentro do quarto, ficando depressiva, querendo botar um bunker na frente da casa, um trator para poder ninguém passar. A gente ia tentar ir para o braço, para resolver as questões. A Abigail ficou tranquila. Apesar da notícia ser gravíssima, Abigail ficou lúcida. E aqui eu preciso te chamar a atenção, irmão, para essa característica. Manter a lucidez diante de notícias avassaladoras. Nós precisamos manter a lucidez na hora do problema. Uma grande característica de uma pessoa
que resolve problemas é a capacidade que ela tem de não se envolver no problema, de observar, de pensar, de arrazoar. Mas vivemos numa era em que qualquer informação, às vezes inverídica, postada na internet, nos leva já às palpitações. E o que não falta é gente plantando notícia falsa na internet. E como a maioria de nós vive vidrada naquela tranqueira, a todo tempo pode vir uma informação que vai causar em você um desequilíbrio emocional. E Satanás sabe, irmão, que nós somos suscetíveis à ilegalidade quando nos emocionamos. Nós somos muito mais facilmente driblados quando Satanás atinge as nossas emoções. Boa parte das decisões equivocadas que tomamos quando estamos mexidos emocionalmente, tanto pelo medo quanto pelo prazer. Satanás sabe. Foi a sedução que Satanás lançou sobre Eva no jardim. A sedução do poder e a sedução do prazer. Diz o texto que Eva viu que era desejável, aquela fruta era desejável, mesmo que ela nunca tivesse provado, ela sentiu prazer, o desejo de morder, de sentir o suco daquela planta e mais, de provar da promessa de sabedoria, de poder que a serpente fez para ela, dizendo: tem coisa que Deus não revelou para você. Se você comer desse fruto, você vai ficar tão ou mais forte do que ele. Isso tudo seduziu Eva e fez com que ela extrapolasse o limite da lei de Deus. Então, muito cuidado. Você quer ver uma coisa? Eu estava comentando hoje até na hora do almoço na casa de minha mãe. Uma coisa que tem acontecido muito é o trote. O trote daquele sobrinho seu que está vindo de onde, não sei de onde, o carro dele furou o pneu, ele precisa que você bote um dinheirinho na conta dele para poder ele pagar o guincho. Ele fala: ei tia. Aí você: oi. Aí ele fala: sou eu. Aí você: eu quem? O seu sobrinho melhor. Aí você boboca fala: ei, Joãozinho. Aí ele: sou Joãozinho. E aí ele vai tirando o dribliando. E um outro é aquele, né? Fulano de tal. Aí você: oi, eu peguei seu filho. Aí você: Pedrinho, você pegou o Pedrinho? Ele: estou com o Pedrinho aqui. Aí tem um demoniado do lado, fica: ai mãe. Você já passou por isso? Eu já passei por isso, cara. Sinistro. Por que o cara quer mexer com você? Seu emocional, não é não, Mauro? Ele quer mexer com o seu emocional. Por quê? Porque quando você está com distúrbio emocional, você não pensa. Você não pensa. E ele fica falando sem parar para não dar tempo de você raciocinar. Ele não pega o celular não, ele não pega o celular. E você... Sabe, você fica tão perturbado que você não pega, como se ele estivesse olhando. Ele fala: não pega o celular não, hein? Você tá bom. Mas ele não tá, você podia pegar, tá bom, vou pegar não. Mas ele não tá vendo. Mas você tá tão atribulado que você só faz besteira. Então preste atenção. Na hora da notícia difícil, preste atenção. Sendo ela verdadeira ou não, sendo ela aumentada ou não, mantenha a sua lucidez. Não perca a sua razão. O diabo não pode te tocar, preste atenção. Mas ele pode te insuflar. Ele pode falar aos teus ouvidos. E ele pode usar os cavaleiros do Apocalipse que ele tem por aí. Amém ou não amém? Amém. Então fala mais uma vez para quem está do teu lado aí, ó. Fica tranquilo. Agora tem uma outra coisa aí também. Diz que ela, no verso 18, né? Abigail tomou toda a pressa. Aqui está falando de uma mulher que não espera para amanhã o que ela pode fazer hoje. A procrastinação, esse negócio de amanhã eu faço,
Amanhã eu estudo, amanhã eu começo, a dieta sempre é na segunda-feira que se começa. Isso é conversinha, irmão. Isso é mi. É conversa. As decisões que podemos tomar hoje, não podemos postergá-las para amanhã. Quando ela recebeu a notícia, ela pensou, tenho que agir. Porque a minha família corre risco, quando alguém da sua família corre risco, irmão, não dá para esperar. E aí eu quero chamar a atenção de alguns papais. Você está desconfiado do teu filho? Você está desconfiada da tua filha? Irmão, não perde tempo não, investiga. Ora, pede a Deus, faz jejum, Deus vai revelar, porque não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Agora não fica esperando, amanhã eu vou ver, não vou esperar o Natal, não vou esperar o Ano Novo, não vou esperar e a vaca foi para o brejo. O que você pode fazer hoje, deve fazer hoje. Você me entende? Diga amém. Fala com o seu vizinho, então, para de barrigar. Para de barrigar. No verso 18, fala da generosidade dela. Enquanto o seu marido não deu nada, preste atenção. Enquanto o seu marido não deu nada, ela faz uma lista de compra para esses homens, de dar inveja em muito rei. Ela já começa com 200 pães. Irmão, nós estamos falando de uma época em que não tinha padaria não. 200 pães assados no forno a lenha, era trabalhoso. 200 pães. Ovelhas assadas, figos. Em algumas versões fala de bolo de pasta de figo. Imagina que coisa fantástica. Ela preparou um banquete. Ela encheu o jumento de comida. E foi ao encontro de Davi. Ela não ficou esperando Davi na casa dela. Preste atenção, leia em casa com cuidado todos os versos. Nós acabamos tendo que fazer uma seleção, porque senão ficaria muito tempo. Mas leia em casa essa história com riqueza de detalhes. Leia tranquilamente, você vai ver como essa mulher agiu de forma prudente, de forma célere, mas de forma sábia. Ela pensou, o que eu posso fazer? Bom, eu não tenho como enfrentar o exército de Davi. Se eu falar com meu marido, ele não dá ouvido a ninguém, porque ele é filho do demo. É filho de Belial. Fugir não adianta. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que ele queria e vou multiplicar por 10. Eu vou presentear, abençoar aqueles que vêm para me matar. Preste atenção, irmão. Eu vou abençoar aquele que está com raiva de mim. Irmão, preste atenção. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra ríspida suscita, aumenta a ira e a fúria. E preste atenção, porque muitas vezes você está numa situação de conflito com alguém e você sabe que a pessoa está nervosa, mas você vai testando ela. É o quê? Nada. É aquele joguete. É um colocando o limite no outro, vou ver até onde ele vai. Isso quando não vai, nada não. Já estou indo. Safado. Falou o quê? Não, falei nada. Você falou alguma coisa? Sabe, é um jogo. É um jogo para testar a paciência do outro. E às vezes essa paciência acaba e transforma aquilo numa grande guerra, numa grande cruzada. Então, pense um pouco nisso, meu amado. Se você chegou em casa, percebeu que a sua mulher está atravessada, sabe, não testa ela não, você vai morrer. Testa não, vai que fica quietinho. Quer que posso fazer alguma coisa por você? Você quer uma massagem esfoliante nos pezinhos?
Se ela está furiosa, você vai fazer. O que você está fazendo? Você está jogando, sabe? Você está jogando água no fogo, não gasolina. Porque ela está com raiva. E mesmo acontece com o marido. Só a forma como ele chegou acelerando o carro, fechou o portão assim, pá! Tu sabe, ele está com o ovo virado. Aí você já fica assim. Aí a mulher, que não é prudente, que barulho é esse aí? Aí o cara já está bravo, irmão, já vai dar um fight em você, vai dar aquela palavra dura. Não, ele está bravo. Primeiro, se ele não falou com você, não fale com ele. Primeiro ponto, fique quietinho, ele está quieto, fica quieto, ele está naquele momento dele. Ele está em alfa. Ele vai, liga a televisão, senta na pontinha, nem encosta no sofá, senta na pontinha. Fica assim, ó. Deixa ele quietinho ali, fala nada não. Deixa, espera. Aí quando a coisa passar uns minutinhos, ele precisa de pelo menos 15 a 20. 15 a 20 minutos, aí você fala da janta. Tá ligado? Não, se o seu filho foi expulso da escola naquele dia, não fala agora não. Fica quietinho, irmão. A conta está atrasada, o cobrador bateu ali. Se a sua mãe estiver na sua casa, esconde ela no quarto. Porque você tem que abençoar a vida dele. A mordaça velha lá atrás. Deixa ela amarrada lá atrás. Porque se tem uma coisa que homem fica bravo é quando ele chega em casa de ovo virado e a primeira pessoa que vai atender ele na porta é a sogra. Ele pira. Porque ele já não pode tirar a roupa, que é homem que gosta de andar pelado. Então ele tem que ficar ali. E ela vai puxar assunto. E ele está quase tendo uma convulsão. Então, o que é isso, irmão? Aqui, ó. É você não testar o outro. Não testa não. Aí depois que ele jantar, que ele começar a rir, aí tu fala, agora eu tenho que te falar um negócio. Tem alguém aí? Mamãe! Aí ele já está alimentado, a fúria já passou. Presta atenção, esse é sinal de sabedoria, irmão. Não testa os limites da pessoa. Você chegou no caixa do banco, no caixa do supermercado, você viu que a pessoa está chateada. Não testa ela não. Às vezes ela já está ali, já passou um problema mais cedo. Aí você quer dar uma de bonitão ali, sabe, de meus direitos. Não. Abençoa a pessoa. Fala assim, não, tudo bem, não, que eu estou meio atrapalhado aqui. Aí você não tem pressa não. Você pode estar morrendo de pressa. Mas você fala, não, está tranquilo, está favorável. Fica tranquila, para assim. Porque aí você está dando à pessoa o antídoto. Olha o que ela faz. Ele queria comida, não era? Mandou uns 10 soldados. Meu marido não deu nada. Pô, vou dar 200 pães. Pô, quando Davi olha aquele monte de pão, ele fala, caramba, essa mulher quer paz mesmo. Então, eu me lembro do fato de que quando Jacó enganou Esaú queria matá-lo. Jacó vai para a terra do seu tio, passa 20 anos lá. Mas nesse período, Esaú ainda continua querendo matar Jacó. Quando Jacó recebe de Deus a orientação que ele deveria voltar para a casa de seu pai, sua mãe já tinha falecido, seu pai já estava velhinho. E Deus orientou Jacó. Jacó pega suas mulheres, seu gado. Jacó ficou rico lá na terra de seu tio. E volta para a terra dos seus pais. Ele sabia que Esaú estava do lado de lá espumando, porque durante 20 anos ele guardou aquela amargura. O que Jacó fez? Ele estava andando com uma caravana, então a velocidade média de uma caravana é muito baixa. Você vai devagarzinho, tem os velhinhos, tem as grávidas, tem as crianças de colo, tem os animais, tem todo aquele material que eles carregavam. Então era devagar. O que Jacó fazia? Jacó pegava um cavalo forte, botava presente no lombo daquele cavalo e botava para o cara levar. E o cara ia correndo na frente, ia lá, encontrava com Esaú, e as primeiras vezes, você vai ler a história lá. E a primeira vez Esaú fala, o que é isso? Eu não quero nada não, mas o que tem mesmo? Ah, tem um presentinho para você que seu irmão passou. Ah, tudo bem, pode deixar o presentinho, mas eu quero matar ele.
Aí depois o cavaleiro voltava e pegou. Então, agora leva esse daqui. E ele foi fazendo. Enquanto ele caminhava com a caravana, ele mandou vários presentes para Esaú. Olha no texto. Quando Esaú encontra com Jacó, ele dá um abraço, ele beija o irmão dele. Aquela mágoa, aquela ferida, que já deveria ter passado, porque são 20 anos, mas ele estava ali alimentando, foi desfeita, por conta dos presentes que Jacó mandou. Eu não quero dizer que você vai comprar as pessoas com presentes, eu só quero dizer que gentileza gera gentileza. Povo de Deus, olhe para mim por favor, povo de Deus precisa ser conhecido como povo gentil. Davi era de doce presença. Quando ele chegava no lugar, as pessoas sentiam a gentileza dele. Não tem como, não é concebível um povo a quem Jesus libertou no cativeiro, no Calvário, deu o seu Espírito Santo, ser povo truculento, povo grosseiro, povo que briga por coisas mínimas, povo barraqueiro. Tati quebra barraco, em nome de Jesus, irmão, para com isso. O Espírito de Deus se move em você, seja manso, segura a tua onda, irmão, para de dar chilique. Você é um espelho para essa humanidade, você é exemplo para essa juventude, as pessoas estão observando o seu agir. Não seja chiliquento não, irmão. Romanos 12, 20, precisa abrir não, você conhece. Se teu inimigo tiver fome, se ele tiver sede. Porque se você fizer isso, dá de comer e dá de beber, o texto diz, que você vai ajuntar brasa na cabeça dele. O que é isso? É que ele vai ficar confuso. Ele é teu inimigo, ele está querendo te arrebentar. Aí você fica sabendo que ele está passando fome. Aí você manda um carrinho de lanche para ele. Fala, cara, que tem? Não, vai ter veneno aqui, não é possível. Não tem não, come. Bom, aí de repente chega um outro carrinho com 7 Coca-Cola litro gelada. O cara fala, não, isso é Deus que está mandando. Você vai confundir a mente dele. E é exatamente o que acontece, irmão. Quando a pessoa está te perseguindo, a nossa reação natural, sem o Espírito Santo, é de reagir. Mal com mal, bem com bem, olho por olho, dente por dente. Isso aí é o povo de Deus sem o Espírito Santo. Mas hoje nós somos o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. O Consolador mora em nós. Então ele está sempre ali soprando nos nossos ouvidos. Seja manso, seja tranquilo, dá o exemplo. Não estoura não. Esse negócio de pavio curto é para ímpio. Você tem um manso dentro de você. Você é cristão, você tem que dar o exemplo. Você é morador do céu. Então para com esse negócio de... Eu fico chateado quando eu vejo o crente e falo, você sabe que eu sou meio assim, né? Não, não sei não. Você não sabe como é que eu era? Porque se você soubesse, você nem estava nessa igreja. Nem pegar na minha mão, você pegava. Não é o que eu sou ou o que eu era. É o que Deus faz em mim. Porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E o que faço agora, não faço por aquele Pedro. Eu faço pelo cristão, que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, que teve os seus pés tirados do charco e do lamaçal, firmado na rocha que é Jesus. A minha vida agora é um espelhamento da vontade de Deus. Mas tem gente que vive dando chilique. Que coisa chata, irmão, dar chilique. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Quando alguém está dando chilique, eu vejo que é da igreja. E Davi está com a camisa da igreja. Eu falo, meu Deus, queima Jesus. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja tranquilo, verso 24. Lançou-lhe aos seus pés, disse, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva. Irmão, aqui, eu estou vendo, sabe o que nela? Uma sabedoria extraordinária. O que ela não podia fazer, o que nenhum homem podia fazer, o que os guardas
os protetores da fazenda do marido dela não podiam fazer, ela fez. Ela venceu, preste atenção, ela venceu a fúria dos soldados, dos 200 que foram a tropa, os 400 que ele tinha. Ela venceu esses homens, sabe como? De joelho dobrado. Ela dobrou. Você imagina aquela tropa vindo sangue sedenta, com a faca nos dentes, vamos rebentar tudo, e de repente eles veem aquela mulher com os jumentinhos cheios de comida, e eles dão aquela parada, e aí ela vem ao encontro de Davi, e quando ela chega aos pés de Davi, ela diz: meu Senhor, e dobra o joelho e bota a cara no pó. Ela quebrou Davi. A espada que ela usou para perfurar o coração maculado, endemoniado de Davi naquele momento, foi a espada da humildade, da serenidade, da mansidão, da bondade. E é interessante porque nos próximos versículos, até o 24, 25 aí, 26 por aí, ela vai falar pelo menos 6 vezes a expressão tua serva. E mais umas 6 a 8 vezes ela vai usar a expressão Davi, meu Senhor. É fantástico. Olha como a palavra tem poder para construir pontes de amizade ou destruir relacionamento. Enquanto o marido dela tratava com truculência, com palavra dura, ela era humilde no falar. Tua serva pode te servir, tua serva pode te ajudar. Oh, Davi, meu Senhor, meu rei. Sabe? Isso é o que ela está fazendo? Ela está reconhecendo a unção sobre Davi. Porque até então Davi só havia sido ungido por Samuel. E nos primeiros versos desse capítulo que lemos, se você olhar aí, vai dizer que Samuel acabou de morrer. E preste atenção, porque Samuel era o único vínculo real entre a unção de Davi e a sua vida de rei. Quando Samuel morre, acabou. Eu quero crer que Davi estava muito triste e amedrontado. Será que o que aquele cara falou lá na minha casa, quando me ungiu com óleo, que disse que eu ia ser rei, será que isso é verdade? O cara morreu, quem é que vai testemunhar a meu favor agora? Aí chega essa mulher, cheia de graça, cheia de sabedoria, e diz: tu és o meu rei, o meu Senhor, eu sou tua serva. Enquanto o marido dela dizia: eu não reconheço você como ninguém, eu nem sei quem é Jessé, eu vou dar minha comida para você, nada. Essa mulher faz o contrário, ela fala: eu estou trazendo um tributo para o meu rei, eu te reconheço como meu rei. Ela mudou a história. Ela reconheceu a autoridade de Davi. Ela reconheceu o reinado de Davi, a unção de Deus sobre a vida de Davi. Enquanto o marido dela não. Então, preste atenção. A Bíblia diz que toda autoridade que está instituída, foi instituída porque Deus permitiu. A Bíblia manda a gente orar pelas nossas autoridades. E manda a gente se submeter à autoridade. E não é se submeter à autoridade naquilo que eu concordo. É submeter à autoridade. Eu não concordo com essa carga tributária, mas eu preciso me submeter. Eu não concordo em pagar 27,5% de imposto de renda todo mês, mas eu preciso me submeter. Eu não concordo em pagar um IPVA caríssimo para essas estradas toda arrebentada, mas eu tenho que me submeter. Eu não concordo, querido, com muitas coisas. Eu fui agora para Alfredo Chaves, sábado, eu passei por uns 20 pardal, e tinha pardal que estava escondido atrás da árvore, era quase um passarinho mesmo. Eu só vi quando estava assim, ali, pô, uma autoestrada, você está ali 80, de repente 40, só para te pegar. Eu não concordo, mas está lá, eu tenho que me submeter. Então preste atenção, irmão. Você elegeu um síndico lá no seu prédio? Elegeu? Eu não fui. Se não foi, o seu voto foi sim. Ele é autoridade. Ele é autoridade. Tem um chefe lá no seu setor? Ele é autoridade. Tem um guarda de trânsito? Ele é autoridade ali no trânsito. Preste atenção.
Porque em cada lugar que a gente está, sempre tem uma autoridade. Aprenda a se submeter à autoridade. E mais, quando você está se submetendo à autoridade, você está ensinando o seu filho um princípio extraordinário. Agora, o pai não se submete à autoridade, fala mal das autoridades, depois quer que o filho respeite ele. Ainda fala, eu sou autoridade. Ele está nem aí. Por quê? Porque você está ensinando o seu filho a não se submeter à autoridade. Eu vou lá falar com essa professora. Ela não pode fazer isso com meu filhinho. Papai, não fiz nada. O moleque é um endemoniado na escola. Não fiz nada, papai. Aí você chega, eu vou falar com essa mulher. Não, é o seguinte. Papai, eu fiz isso, ela... É isso mesmo, ela é autoridade. Você respeite, ó. Aí você pode ir lá na escola, fala, vem cá, você falou isso pro meu filho? Fala, mas não, hein? Fala, não, só um bicho vai pegar para você. Mas com ele assim, falou, tá falado, ela é professora. Você tem que se submeter. Mas eu não fiz nada. Fez sim. Você está ensinando a ele algo muito mais importante do que a tabuada de matemática. Guardadas as devidas proporções dos professores de matemática. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Então fala para o teu vizinho aí, princípio de autoridade. Abigail era uma mulher sábia. Sábia. Não é sabiá não, sábia. Sabiá é aquela que fica falando. Sábia, mulher sábia, prudente, generosa. Olha o verso 36, olha que legal. Tem um princípio aí fantástico. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. Seu coração estava alegre e ele já estava bêbado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma. Não falou nem pouco, nem falou muito, até ao, querido, tem uma coisa fantástica aqui. Primeiro, princípio de submissão. O cara era endemoniado. Ela vai lá, resolve a guerra com Davi. Davi aceita o presente dela, agradece ela, fala, tá bom, obrigado por você ter intervido, beleza, estou voltando. Deixou o marido para lá, beleza, foi embora. Ela volta para casa, ela poderia ali, irmão, ter aproveitado aquele momento. Seu Davi, olha só, meu marido é endemoniado, mata ele. Mata ele. Não! Ela foi lá, pacificou a situação e voltou para onde? Para o marido. Ele estava regenerado? Era o mesmo endemoniado. Você lembra que eu falei lá em cima que ela era tolerante? Princípio de autoridade, eu tenho uma aliança com esse homem. Eu preciso honrar. Ele não está honrando, mas eu preciso honrar. E ela voltou para o seu marido. Aí chegou em casa, quem ela encontra? Chapado. Os poros dele saindo cerveja, assim. Sabe? Aquela cara gordurosa de bêbado. Tem, parece que o óleo sai pela pele, assim. O cabelo fica grudonhento. Aquela voz meio arrastada. E ela acabou de salvar a vida dele, salvou. Ela fez um negócio fantástico. E ela poderia ter chegado em casa e falado, seu endemoniado, você quase matou a nossa família. Você não presta, eu te odeio. Eu tenho raiva de você, hoje eu estou só ódio. Poderia, sim ou não? Mas diz a palavra que ela voltou e não falou nada. Ai, mano, a boca fechada às vezes fala tanto ao coração. O cara está chapado. Adiantava falar alguma coisa? Ela foi dormir chorando, triste com aquele homem, mas não falou nada. Ela esperou amanhecer. Por quê? Porque já passou um pouco o efeito da cachaça.
Talvez ela até tenha feito uma canjinha para ele, um café amargo, para ele curar a cachaça dele, deixou ele dormir, não falou, ele não está sabendo de nada, ele só está alegre, comemorando como um banquete de rei. Mas essa mulher é prudente. Irmão, aprenda a respeitar, volto a dizer, os limites do seu parceiro de trabalho, parceiro de escola, parceiro ministerial, cônjuge. Aprenda a respeitar. Se você viu que o cara está fora de si, não é hora de falar. Espera um pouco. Espera a hora certa. Fala para o teu vizinho, te aquieta. Fica tranquilo. Fica tranquilo. E eu vou encerrar. Verso 39. Ouvindo Davi que Nabal morreu, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua própria cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Preste atenção. No momento em que ela apazigua a fúria de Davi, porque Davi saiu de si, ele não tinha que matar todo mundo porque o cara não deu pão para ele, mas ele ficou possuído. Então em casa um filho de Belial, e descendo do Carmelo para destruir tudo, um prometido de rei, também injuriado. Ela entra no negócio e pacifica. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. Ela pacificou. Davi observou. Ela era formosa, tudo bem, mas Davi falou: cara, essa mulher é inteligente, rapaz. E ele vai elogiar ela. Olha em casa, ele vai elogiar ela, vai agradecer ela, porque foi ela que impediu que ele fizesse uma besteira, de ter ensanguentado as suas mãos com um monte de inocente, porque naquela casa ele ia matar todos os homens, mas o endemoniado era só Nabal. Tu preste atenção. Ele observa e ele volta à sua vida. De manhã cedo, Abigail acorda, chama Nabal para uma conversa e fala: Nabal, aconteceu isso. Nabal fica com os olhos para fora. A Bíblia não diz o que aconteceu com ele, mas só diz que num período de 10 dias, ele morreu. Se foi um ataque cardíaco, se foi um problema, não sei. Em 10 dias, a partir desse momento, ele morre. E quando ele morre, naturalmente, alguém vai lá e fala com Davi. O que Davi faz? Eu quero esta mulher sábia. Eu quero que ela seja minha esposa. Enquanto Nabal não usufruiu de tudo que ele conquistou com a sua ganância, Abigail herdou tudo que ele tinha e ainda foi morar com o rei. Se deu bem pra caramba. Casou com o rei de Israel. Foi rainha. E você sabe que Davi era amável, galanteador, arrumou um marido bom e milionário, só porque deu uns pãozinhos pro cara. Irmão, o que um pãozinho não faz? Na hora certa, olha, estou falando para você, olha o que um agrado não faz na hora certa, olha o que você ser bom não pode causar no futuro da sua família. Aí eu te pergunto, você tem atitudes mais parecidas com a de Nabal ou de Abigail? Eu confesso a você que vira e mexe eu estou meio Nabal. É difícil. É difícil, irmão. É muito mais fácil você deixar a sua carne desforrar, se vingar, né? Ficar com raiva.
ser truculento, pagar o mal com o mal, mas a Bíblia fala que a gente vence o mal com o bem. E essa aqui é uma resposta para as nossas dúvidas. O mal vencido com o bem gera o bem. A semente lançada de vitória, de bênção, vai gerar bênção. Independente se você semeou sobre pessoas que você ama, ou sobre pessoas que querem o seu mal. Essa lógica divina, para nós é difícil aceitar. Porque quando o inimigo que te persegue, que quer te matar, se ele está ferido, é justamente ali que a gente vai acabar de bater para matar. Mas a lógica divina é diferente, sabe por quê? Quem ganha a batalha não sou eu e você. Quem ganha a batalha é o general que não perde nenhuma batalha. Então, na verdade, o que ele manda a gente fazer, a gente tem que fazer. Ele garante a vitória, amém? Mas a gente não consegue agir. Eu entendo bem porque temos tanta dificuldade, mas graças a Deus por Cristo. Paulo dizia: aquilo que eu quero fazer não faço, e o que eu não quero isso faço. Ó miserável homem sou eu. Mas ele diz: graças a Deus por Cristo, porque em Cristo nós aprendemos a fazer o que é certo. Hoje nós não precisamos reconhecer o rei Davi. Hoje nós temos um outro rei, que é da semente de Davi, porque José, pai de Jesus Cristo, era da linhagem de Davi. Hoje nós temos não um rei, mas nós temos o Rei dos Reis. Hoje nós não precisamos dar pão para esse rei, porque esse rei se fez pão e se partiu para nós. Esse rei hoje jamais vem para cima de nós com fúria e com raiva, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse rei não só poupa a nossa vida, mas ele resgata a nossa vida. Esse rei que nós temos hoje, Jesus Cristo de Nazaré, ele pode transformar a nossa vida muito mais do que o rei Davi transformou a vida de Abigail. Você entende isso, irmão? Hoje, essa história é apenas uma sombra daquilo que nós vivemos na figura de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quem tem Cristo tem mudança diária de vida. Quem tem Cristo crê no impossível. Quem tem Cristo, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, o coração fica seguro, porque a vara e o cajado desse Deus maravilhoso nos conduz a verdes pastos. Quem tem Cristo não teme a fornalha. Quem tem Cristo não teme o diabo. Quem tem Cristo tem a salvação eterna. Quantos tem Cristo? Levante sua mão. Quantos tem Cristo? Levante sua mão. Dê glórias a Deus e aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele mudou a minha sorte. Eu estava vivendo como Nabal, mas eu encontrei esse rei. Ou quem sabe, esse rei me encontrou. Ele me chamou e disse: eu quero mudar a sua vida. Você acredita nisso? E naquele dia que ele me chamou, eu acreditei. Eu não sabia no que estava acreditando, mas eu sabia em quem eu estava acreditando. E quando eu acreditei nele, ele me transformou. Ele me livrou da morte de Nabal, da vida de Nabal, e me deu o seu Espírito Santo, para que eu tivesse as atitudes como a de Abigail, para que em mim pudesse habitar o seu Espírito. E a Bíblia diz que a única coisa que garante a nossa filiação a Deus é a presença do Espírito Santo dentro de nós.
Receberemos o Espírito Santo e poder para sermos chamados filhos e filhas de Deus. Podemos ser amigos de Deus, podemos ser apreciadores, podemos até amar a Deus. Mas se o Espírito Santo não habita em nós, não temos o selo da promessa, somos apenas criaturas de Deus. Filho, só aquele quem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E segundo o apóstolo Paulo, não só creu com o coração para a salvação, mas confessou com seus lábios publicamente. Como eu disse aqui, na vida de Abigail e de Nabal, a diferença foi o que eles falaram, a forma como eles reagiram, porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua do homem. O que você fala produz vida ou produz morte, tanto para os outros como para si mesmo. E quando você diz, eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, o meu Senhor, a partir de então, você promove vida. Mas quando você apenas acha que Ele é um Deus que está lá no alto dos céus, só preparando bênçãos para te dar, milagres para te conceder, e você só aciona o céu quando você precisa, eu quero te dizer, que no último dia, quando a trombeta tocar, e esse Cristo que hoje é advogado, descer como juiz, para julgar vivos e mortos, você dirá, eu fui na igreja, eu li a Bíblia, eu fiz alguma coisa em teu nome, Senhor. E Ele te dirá, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Jesus só conhece aquele que o reconhece. Você pode repetir isso comigo? Jesus só conhece quem o reconhece. Jesus só conhece a quem o reconhece. E você não reconhece sozinho. Você o reconhece na congregação dos santos. Vamos ficar de pé. Eu queria convidar você que quer fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus. Se você quiser fazer essa oração, se você nunca orou dessa forma, nós vamos orar juntos. Eu queria que você botasse a mão no seu coração, todos, vamos orar. Vamos orar. Diga assim, Senhor, nesta noite, a vida deste casal, Abigail e Nabal, falou muito ao meu coração. Aquilo que preciso fazer e aquilo que preciso deixar de fazer. E eu reconheço que assim como o rei Davi mudou a história de Abigail, o rei Jesus hoje pode mudar a história da minha vida. Por isso, voluntariamente, eu reconheço, diga, eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Diga, eu quebro todo pacto, toda aliança que fiz no passado com outros deuses. A partir de hoje, Jesus Cristo é meu único e suficiente Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero perguntar, aí mesmo onde você está, quem fez essa oração pela primeira vez? Levante sua mão. Amém, já vi. Lá em cima. Amém, já vi. Amém, amém, amém. Mais alguém? Amém, glória a Deus. Dê sua mão para eu ver. Quem fez essa oração pela primeira vez? Amém, glória a Deus. Lá em cima. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, querido. Oh, glória, amém. Opa, show de bola. Eu queria dar um presente para cada um de vocês. Queria dar um livro, dar um DVD,
Queria abençoar vocês porque vocês fizeram a melhor decisão da vida de vocês. Então, se vocês quiserem aceitar o meu presente, eu queria que vocês viessem aqui à frente, que nós vamos subir aqui para uma salinha enquanto nós terminamos. Saia do seu lugar, venha, venha. Você que levantou a sua mão, venha. Venha rápido, venha rápido, venha. Isso, saia do seu lugar, venha. Venha, rapidamente nós já vamos encerrar. Quero dar um presente para você. Você que está na galeria, pode descer. Depois você volta para o seu lugar. Isso, venha, venha. Venha, venha, venha aqui na frente. Venha, amado, venha. Isso. Isso, venha, você que levantou a sua mão. Nós já vamos encerrar. Eu só vou juntar aqui para a gente poder subir. Tá bom? Isso, vem. Amém. Glória a Deus, vem. Vem, 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 vem. Desce da galeria, pode descer, vem. Isso, filho, vem. Glória a Jesus, né? Você fez uma oração que pode mudar a sua vida, querido. Você acreditou naquele que é inacreditável. Você creu naquele que é o Deus do impossível. Isso, vem à frente, venha, venha. Isso, oh glória. Mais alguém? Você que levantou a sua mão, que fez essa oração, vem aqui. Nós só vamos subir. Prometo a você que é 10 minutos, 5 minutinhos, né? Tem mais alguém que levantou a sua mão? Vem, 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 vem. Mais alguém na galeria? Mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, igreja. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, que está aí na tenda, do lado de fora? Tem, vem aqui também. Isso, vem, vem, vem aqui. Entra aqui rapidamente, depois você volta, vem. Tem gente aí, eu tenho certeza que tem. Vem, vem aqui. Estende as suas mãos para cá, igreja. Senhor, nós queremos abençoar essas vidas aqui. E pedir que o Senhor as guarde. Seja com elas, Pai. Que o nome de Jesus sempre esteja em seus lábios. Que esse dia fique marcado na história da vida deles. Que eles nunca mais sejam os mesmos. Que aqui eles possam encontrar irmãos mais chegados do que... amigos mais chegados que irmãos. Que aqui eles possam encontrar um ninho onde possam desenvolver a sua vida com Cristo. Assim nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas? Olha, presta atenção. Isso. Aqui. Siga aquele rapaz de terno ali. Você vai subir por uma porta. Isso, leva lá em cima. Isso. Isso, vocês vão ganhar um presentinho. Tem mais alguém que não veio aqui à frente? Se quiser vir, só descer por aqui e passar ali. Abra sua mão, nós vamos encerrar o culto. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que as doces e benditas consolações do Espírito Santo de Deus, que esse amor que constrange, que esse evangelho da cruz seja contigo, mudando o seu agir, mudando as palavras que saem da sua boca, e que a partir de hoje você seja um abençoador. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Dá uns 5 abraços aí. Diga: Deus te abençoe em nome de Jesus.